Iniciamos em nome de Allah subhanahu wa ta'ala, rogamos a paz e a bênção ao seu mensageiro Muhammad, a todos os seus companheiros e seguidores. Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu o jejum e ao citar o assunto do jejum, citou vários versículos e nesses versículos citou tanto a adoração, que é o jejum, como também citou um mês especial no qual se estabelece obrigatoriamente o jejum. Aí os versículos se iniciam assim: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vós que credes, vos foi prescrito o jejum, assim como foi prescrito ou estabelecido para aqueles que vos antecederam. Então aqui tem já duas informações. Olha, estabeleço o jejum como uma forma de adoração a mim. Deus Altíssimo Seja estabelece o jejum como uma forma de adoração a Ele. A segunda informação qual é? Que o jejum já existia antes mesmo da época do mensageiro de Deus, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, antes do Alcorão. Ou seja, outros profetas que antecederam a Muhammad, que a paz de Deus esteja com todos, também tiveram o jejum. Agora, se esse jejum que eles realizavam é da mesma forma, é no mesmo mês, esses detalhes nós não sabemos. Depois tem uma terceira informação, que é composta de duas palavrinhas. La'allakum tattaqun. Está traduzido como para que alcancem o temor ou a piedade, para que sejais piedosos. Ou seja, esse é o objetivo maior do jejum. Vamos colocar aqui alguns objetivos que são o detalhe desse objetivo maior que Deus citou no Alcorão. E aí depois, nos outros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala cita sobre o mês do Ramadã. Por exemplo, cita assim: Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Cita assim: o mês do Ramadã, no qual foi revelado o Alcorão. Aí o Alcorão é revelado como orientação para os humanos. Então significa que no mês de Ramadã se deu início à revelação do Alcorão. Só que a revelação do Alcorão por inteiro, ela foi gradativa, aos poucos. Não significa que todo o Alcorão foi revelado no mês de Ramadã. Ou significa que Deus Altíssimo Seja fez descer o Alcorão por inteiro até o primeiro céu, e aí depois, posteriormente, durante muitos anos, este foi sendo revelado aos poucos ao mensageiro. Tá? E depois vem a ligação do jejum com o Ramadã. Aí Deus diz assim: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Então aquele que presenciar o mês deve jejuá-lo. Ou seja, aquele então que presenciar, testemunhar o mês, estiver vivo quando entra o mês de Ramadã, deve jejuar nesse mês. Vamos tratar desse assunto, o assunto das ações que são recomendadas a gente realizar no Ramadã, assim, refletindo como se o Ramadã fosse uma escola na qual a gente entra. Essa escola tem uma missão, tem objetivos, e para chegar a esses objetivos tem matérias. Tá? Então, a primeira ação que a gente vai realizar no Ramadã é a intensificação das adorações. Intensificar as nossas adorações. Aí a gente vai ter que agora detalhar daqui a pouco que adorações essas que são intensificadas. Então, uma ação que abrange muitos tópicos, a intensificação das adorações, das boas obras. E aí entra dentro desse objetivo, que é a intensificação da boa ação e da adoração,
com a intensificação das adorações, eu quero chegar a objetivos. Colocamos como objetivo elevar o nível da fé, elevar a minha capacitação para a realização das adorações. Às vezes a gente ainda não é muito capaz de realizar a oração, o jejum, outras adorações. Mas eu me elevo nisso. E eu exercito isso de maneira que isso se torne cada vez melhor em mim. Então, elevar o nível da fé, elevar a minha capacitação na realização da adoração e aumentar a minha adequação à boa conduta. Então, olha, tem fé, adoração, boa conduta. 3 objetivos. Fé, adoração, boa conduta. E aí, a minha missão no geral é chegar a esses objetivos. Aí eu entro nessa escola, esses são os objetivos. Eu tenho algumas matérias a estudar ou a realizar para mim chegar nisso. Então, a primeira matéria eu citei que é o quê? É a intensificação das adorações no mês de Ramadã. Aí, quais são essas adorações? Quais são essas ações? Qual é a adoração que mais é citada quando se fala Ramadã? O que vocês acham? Qual é a adoração que está relacionada ao mês? O jejum. Porque o jejum somente é obrigatório nesse mês. Mas o jejum existe fora desse mês, mas não é obrigatório, de forma voluntária. Existe o jejum, por exemplo, às segundas e quintas, no dia 13, 14 e 15 de cada mês lunar, outros dias específicos, como o dia 10 de Muharram, que é um mês também, o primeiro mês do calendário, o dia 9 de Dhul Hijjah, que é o dia de Arafah, e assim por diante. Então, bem colocado, o jejum é a principal adoração que é lembrada quando se fala sobre o Ramadã. Mas aí a gente falou sobre intensificar as adorações. Significa que não é a única adoração que se realiza, mas é o jejum. Aí você associa ao jejum Al-Qiyam. Al-Qiyam é a oração de noite. Toda oração que se realiza depois da última oração obrigatória de noite, que é o Isha, pode se chamar Qiyam. Então a gente pode falar de uma maneira geral. No mês de Ramadã a gente tem como segunda adoração, a primeira o jejum, a segunda a oração. A pessoa intensificar ainda mais as orações. Qual é o nome da oração específica que se realiza no mês de Ramadã? Quem sabe? Tarawih. Ótimo, obrigado. Tarawih, Salat at-Tarawih, que se realiza somente no Ramadã. E aí também, em muitas mesquitas no mundo, existe o costume de se rezar, além da oração do Tarawih, a oração do Qiyam na madrugada. Então vamos colocar assim, a segunda adoração é a oração com a adição do Tarawih e de Salat al-Qiyam, e ainda mais, se intensifica ainda mais nos 10 últimos dias e noites do Ramadã. Quando existe ainda também uma adoração específica que se chama al-i'tikaf. Como a gente traduz al-i'tikaf? A vigília. Al-i'tikaf significa entrar na mesquita com a intenção de permanecer ali durante horas ou dias, durante esse período do Ramadã, que é a reta final, os 10 últimos dias e noites. Então é uma adoração e ação específica também. Número 3, então, al-i'tikaf. Não é uma obrigação, mas é algo altamente recomendável, porque o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, fez al-i'tikaf, fez a vigília na mesquita nas últimas noites do Ramadã. E aí, nessa vigília, ele procurava a noite do decreto, da qual os muçulmanos falam muito quando ultrapassamos o dia 20 do Ramadã. Começa a se dizer, olha, a noite do decreto, ela ocorre
numa das últimas noites ímpares do Ramadã. Muitas pessoas, por exemplo, gostam de procurar essa noite no dia 27, onde se reúnem mais nas mesquitas e etc. Tá bom. O jejum, a oração, citamos também al-i'tikaf. Temos outras 3 ações importantíssimas. Então, aqui vocês estão ouvindo e citando um congresso de adorações. Ou seja, o Ramadã é um congresso onde se reúnem diversas adorações. Agora temos, então, uma adoração muito importante que também foi associada ao jejum. Ou seja, Deus Altíssimo Seja citou essa adoração, intercalando-a entre os versículos onde é citado o jejum. Aí Deus Altíssimo Seja disse assim, depois que citou o estabelecimento do jejum, disse assim: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. E se os meus servos te perguntam sobre mim, ou seja, a palavra é dirigida a Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Vejam que bonito. E se os meus servos te perguntam sobre mim, dize, eu sou o próximo. Aí vem a adoração. Qual que é essa adoração? A súplica. Pedir a Deus, implorar a Deus. Súplica, prece, pedido. Que outro derivado tem, ou sinônimo? Então, pedir a Allah, implorar a Ele, súplicas, preces. Né? Quando a gente está traduzindo, falando oração, a gente está querendo dizer tal oração que é realizada, a oração que tem rak'ah, né? Se faz de pé, se lê o Alcorão, inclina, fica de pé, prostra. Agora, a du'a, a prece, a súplica, é você pedir a Deus em qualquer situação. Não precisa estar em oração, fazendo salé. Então, o complemento do versículo. Dize a eles, eu sou o próximo. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Eu atendo a súplica daquele que me suplica. Eu atendo a súplica daquele que me suplica. Eu atendo ao pedido daquele que me pede. Eu atendo a prece daquele que pede para mim, implora para mim. Aí depois Deus disse assim, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Como se dissesse o seguinte, então para que eu atenda a eles, então que eles atendam a mim. E que creiam em mim. Tipo, eu quero pedir e eu peço, mas Deus não atende. Então, para que eu seja atendido, eu tenho que atender primeiro. Ou seja, eu tenho que estar de acordo com uma situação na qual Deus Altíssimo Seja atende a mim. E mesmo assim, Deus Altíssimo Seja, Ele não é obrigado a atender toda a prece e toda a súplica. Aí sobre a súplica, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele diz assim, se uma pessoa pede algo a Deus, ele vai ter uma de 3. Ele vai ter uma de 3 respostas. Ou seja, ele será atendido em toda a situação. Mas só que o atendimento é de 3 formas. Ou Allah subhanahu wa ta'ala dá a essa pessoa aquilo que ela pede, né? Imma an yastajiba Allahu lah. Ou Deus atende a essa pessoa e promove aquilo que essa pessoa pediu. Ó Deus, eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário. Ó Deus, me guie para que ela me aceite. Ela te aceitou. Já foi, já ganhou. Tá. O segundo ponto, o segundo atendimento qual que é? Que Allah subhanahu wa ta'ala guarda isso que você pediu para o dia do juízo. Ou seja, para a vida eterna. Ou seja, essa prece que a pessoa faz é uma adoração. E essa adoração ela é registrada por Deus. E Deus vai convertê-la em algo com o qual vai premiar essa pessoa na vida eterna. Ou Deus guarda para essa pessoa isso para
a última vida. Esse é o segundo ponto. Falta o terceiro. Qual que é o terceiro? Ou Deus tira do caminho dessa pessoa um mal que poderia acontecer com ele. Desvia essa pessoa de algo ruim. Por quê? Por causa dessa prece que essa pessoa fez. Não atendeu imediatamente àquilo que a pessoa pediu, mas só que deu a essa pessoa algo além disso. Então, Deus inseriu esses versículos quando falou do jejum. Então, significa que é uma situação de se fazer muitas preces. Então, uma das ações recomendadas para que a gente frequentemente realize durante o Ramadã e na hora do jejum é fazer preces a Deus, pedir, implorar. E aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: tem 3 pessoas que não serão rejeitadas as suas preces. E citou uma delas, aquele que está de jejum. Quando se faz essa prece? Durante o jejum, principalmente perto da quebra do jejum. Quando a pessoa já está próximo de finalizar o dia do jejum. Tirar alguns instantes, alguns minutos e se dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala. Enfim, a gente tem uma outra palestra sobre du'a. A gente, no assunto do du'a, precisa saber qual é a educação do du'a. Como fazer, o que pedir, em que situações pedir. Ok? Então vamos lá. O jejum, a oração, junto com a oração citamos al-i'tikaf, as súplicas, algo que se intensifica mais no Ramadã também é a nossa relação com o Alcorão. Ou seja, a recitação do Alcorão. E pode também se adicionar à recitação do Alcorão a reflexão sobre os versículos do Alcorão. Muitas pessoas podem perguntar: mas eu não sei ler em árabe, eu posso ler em português? Quando a gente fala a recitação do Alcorão é em árabe. Agora a pessoa ainda não tem essa condição, ou não tem condições de ler em árabe. A pessoa ela lê a tradução, ela tem a sua recompensa lendo a tradução. O importante é intensificar a sua relação com o livro de Deus, aprendendo algo sobre o livro de Deus, ouvindo. Por exemplo, se você programa no seu dia a dia no Ramadã, diariamente eu ouvir, por exemplo, por dia um juz. O juz é uma parte do Alcorão. Nessa edição que mais é distribuída entre nós, um juz tem 20 páginas. Vamos dizer, dura cerca de 20 minutos essa leitura, quando eu ouço um leitor. Num CD, num pendrive, no celular. Eu ouço cerca de 20 minutos no dia. Eu não entendi nada. Não tem problema, você ouviu. E se quiser, você acompanha olhando a tradução. Então, uma das ações recomendadas nos dias do Ramadã é o quê? O Alcorão. E a gente finaliza com uma outra ação também recomendada e muito importante, que é a benfeitoria. A benfeitoria em todos os seus aspectos, de todos os seus tipos. Tá? Sobre isso, é dito assim, por um dos companheiros do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que era primo dele. Tem um primo do profeta sallallahu alaihi wasallam, chama Abdullah ibn Abbas. O que ele falou sobre a bondade do profeta, que a paz de Deus esteja com ele? E aí, quando ele falou sobre a bondade dele, falou sobre a benfeitoria, a bondade do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, durante os dias de sua vida. E depois especificou como ele era no Ramadã. E aí, ele citou o motivo pelo qual isso, ou seja, a benfeitoria, a generosidade, se intensificava no Ramadã. Ele disse assim: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. O mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, era a mais generosa das pessoas. Tá. Falou do Ramadã? Falou do mês? Não falou. Aí depois disse: وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ.
Falou do Ramadã? Agora falou. Aí ele disse, e costumava ser ainda mais generoso do que nunca no Ramadã. Aí vejam, qual é a razão? Aí ele disse depois, Hina yalqahu Jibril, quando Jibril se encontrava com ele. Ou seja, o anjo Gabriel vinha até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Tem mais algum motivo. Vê a generosidade, de onde ele assimilou a generosidade, a benfeitoria. Não é assimilar só, ele intensificou ainda mais. Aí ele disse assim, Hina yalqahu Jibril, وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. O que tem a mais aqui? Eu falei Al-Qur'an. O que é? O Alcorão. Aí ele disse assim, e ele era ainda mais generoso no Ramadã quando Jibril se encontrava com ele. E Jibril vinha até ele todas as noites e revisava com ele o Alcorão. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, tinha a revisão do Alcorão junto com o anjo no mês de Ramadã. Aí depois Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ele conclui, فَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. Ele quer, assim, aproximar para nós como era a generosidade, a benfeitoria, a caridade do profeta, que a paz de Deus seja com ele. Aí ele disse assim, então o mensageiro de Deus, ele era mais generoso que a ventania, ou que o vento rápido. Que comparação é essa? Ou seja, a ventania, a brisa, o vento gostoso, atinge todo mundo, abrange todo mundo. É só você se expor ao vento e ele vem até você. Então, ele diz assim, ele era mais generoso que uma ventania que alcança todo mundo. Então, essas são algumas ações que podem ser citadas nesse congresso de adorações. A pessoa jejua, tenta realizar as orações, além das obrigatórias, né? Cada pessoa tem uma situação, tem uma condição, a gente sabe. Não são todas as pessoas que conseguem reservar um tempo maior nesse mês para se dedicar a tal ação, por exemplo. Tá? Depois disso temos as súplicas, a du'a, temos a recitação do Alcorão, pode vir isso também representado na leitura em português, na audição, no estudo, na reflexão sobre alguns versos. Depois temos a benfeitoria em geral. Finalizando, quando a gente fala ações recomendadas no Ramadã, isso também abrange os detalhes disso, que são as adorações conhecidas no Ramadã e fora do Ramadã. Por exemplo, quando a gente vai fazer o jejum, certo? A gente tem algumas ações que compõem o jejum, que valorizam o jejum mais ainda. E temos ações que desvalorizam o jejum. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, disse assim, então, quando é o dia do jejum de alguém de vós, se alguém vos insultar ou dizer uma má palavra para você, diga a ele, eu estou de jejum. Então significa que desvaloriza o jejum você responder com más palavras, a fofoca desvaloriza o jejum. O jejum também tem o sentido de a pessoa estar se abstendo daquilo que é permitido. Então, consequentemente, a pessoa vai se abster muito mais ainda daquilo que é proibido. E aí desvaloriza o jejum eu cometer algo que é uma proibição. Tá? As pessoas às vezes podem perguntar, se eu xingar alguém, eu quebro o jejum? Não quebra o jejum, mas o que faz? Diminui de seu valor. Ou seja, esse jejum ele está, vamos dizer, sem acabamento. Então, quais são as ações que a gente deve
fazer para ter um jejum com um acabamento mais valorizado, vamos dizer completo, né? Tem assim, básico e completo. O jejum básico é o jejum daquele que deixa de quê? De comer e de beber. Ele só fecha a boca. Agora, ele não realiza as outras adorações, ele não está sincronizado com as outras adorações, ele faz algumas ações que ferem o jejum dele. Então, esse jejum é o jejum do povão. Aí você pode ser do povão, se quiser. Vamos lá, um outro jejum, um nível mais alto, que é o jejum das pessoas exclusivas. Ou seja, o jejum das pessoas que já são o quê? Já estão num nível VIP um pouco. É você deixar de comer e de beber e deixar tudo aquilo que é proibido. E realizar tudo aquilo que é adoração a Deus e é obrigatório. E ainda é dito assim, tem o jejum daqueles que são os exclusivos dos exclusivos. É a nata. Que são aqueles que jejuam de tudo além de Deus. Ou seja, até as coisas do mundo que são permitidas, essas pessoas elas já conseguem o quê? Nem dar valor. Já se abstém de tudo logo. Então vejam, o jejum ele tem níveis. Assim como a oração. Às vezes a gente reza, a gente sente, olha, a oração hoje... Entrei na oração, já comecei a pensar em outras coisas. Pensei na duplicata que eu tenho que pagar, se eu paguei a conta de luz ontem ou não. Se eu vou pegar o menino na escola. E assim por diante. Outro dia você não se concentrou, você leu o Alcorão na oração, você prostrou e realmente esteve concentrado a Deus, você disse Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahmanirrahim. Você estava concentrado naquilo que lê, concentrado naquilo que lê. O jejum também é assim. Outras ações assim que, vamos dizer, valorizam mais e fazem do jejum algo mais completo. Por exemplo, temos se alimentar bem perto do início do jejum. Essa alimentação se chama suhur. Suhur. O que é suhur? Sahur é o nome do tempo. Por exemplo, a última parte da madrugada antes da alvorada é a sahur. Então, você se alimentar nesse horário, essa alimentação se dá a ela o nome de suhur, tá bom? Aí fazer o suhur é uma sunna e é bom. Mesmo que a pessoa diga, por exemplo, olha, eu não tenho o costume de comer nesse horário e não tenho apetite. Mesmo que a pessoa se levante só para beber um gole d'água. Aí ela já vai estar a realizar o suhur e, inshallah ta'ala, aquilo vai ser um alimento para ela durante esse dia. Tá? Até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim: Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Façam o suhur, porque no suhur tem bênção. Em outro texto disse, mesmo que seja apenas beber um gole d'água. Tá. Uma outra questão também que às vezes a gente acha que não faz muito parte do jejum e não dá valor, mas que valoriza também. É você apressar a hora de quebrar o jejum. Então são recomendações, ações recomendadas. O que significa? Assim que dá o horário no pôr do sol, você quebra. Não pode ficar esperando. Tá? Ah, não, espera, eu vou esperar mais uns 10 minutos para ter certeza. Né? Eu quero garantir. Ou, por exemplo, outra pessoa diz assim, não, eu vou fazer mais um pouco, porque eu posso mais. Faço mais 1 hora e vale mais. Não, o que vale mais? Quebrar o jejum no horário estipulado, no horário exato. Se, por exemplo, a gente tem condições de ter o adhan, né, no horário. Aí aqui, por exemplo, dá 6h52. Por exemplo, vamos supor, 6h52, você ouve o seu celular. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Você já vai e quebra o jejum.
Tá? E, enfim, e associar tudo isso que a gente citou a esse dia de jejum, a noite do jejum também, com as orações. E cada um desses tópicos, desses pontos que a gente citou, tem os seus detalhes. E é importante que a gente saiba que a gente vai aprendendo quando a gente vai realizando. E eu repito, não é todo mundo que tem a mesma condição, a mesma situação e vai conseguir ser, assim, uma pessoa que faz isso por completo. Tá? Mas importante nós sabermos o que é o mínimo e qual é o máximo. O mínimo que eu preciso fazer para ser considerado jejuador, jejuei. O mínimo que eu preciso saber para ser considerado que rezou. E aí, aos poucos, a gente vai valorizando mais ainda cada uma dessas adorações com aquilo que as completa, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.